Bom, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, então, o vereador Paulo Campos, do Podemos. Ele é presidente do Diretório Municipal do Podemos e é pré-candidato a prefeito de Piracicaba. Paulo, gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco e também já começar questionando o que o levou, né, a declarar essa pré-candidatura e ter essa intenção de concorrer ao pleito do Executivo Municipal. Pois bem, primeiramente agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Agradeço também, em nome do Marcelo Batuíra, a todos os diretores, os colaboradores do Jornal de Piracicaba, bem como pela oportunidade de darmos essa entrevista, posso assim dizer? É uma entrevista? Isso. Então tá bom. Pois bem, nós nos colocamos à disposição da população enquanto pré-candidato a prefeito, tendo em vista que nós disputamos a última eleição para deputado federal e nós recebemos um universo de 25 mil votos. Desse universo de 25 mil votos, 22 mil votos foi em Piracicaba. Portanto, após esse pleito, nós começamos a desenhar um plano de governo com relação à nossa cidade. Sobretudo um plano de governo estratégico para a cidade, com relação à saúde, educação, habitação. Importante dizer que nós não temos um plano habitacional na cidade há mais de 20 anos. Nós não temos um plano habitacional na cidade há mais de 20 anos. Aí as pessoas falam assim, poxa vida, a pessoa invadiu a propriedade alheia. E eu sou contra isso. Eu acho que não se deve invadir propriedade alheia. Sou totalmente contra isso. Contudo, quando não se tem políticas públicas voltadas à habitação, infelizmente a nossa Constituição Federal ela diz que a propriedade ela tem que cumprir a sua finalidade social. E à medida que não se tem políticas públicas que atendam efetivamente esse déficit que existe hoje, Fernanda, que é um déficit de 10 mil famílias que estão aguardando efetivamente uma casa própria, então naturalmente que as pessoas vão invadir mesmo. Então eu faço essa fala com muita tristeza no coração, porque passa gestão, vem gestão, e não é nenhuma crítica. Eu acho que nós temos que fazer gestão sem olhar no retrovisor. É fazer daqui para frente. Então, quando nós saímos dessa eleição para deputado federal, a nossa deputada federal e presidente nacional do Podemos, a deputada Renata Abreu, me chamou e falou, Paulo, nós temos um desafio em Piracicaba. Piracicaba é uma cidade que nós temos um orçamento na ordem de 3 bilhões e a previsão orçamentária para 25 chega na ordem de 3 bilhões e meio. Portanto, nós podemos fazer muita coisa, sobretudo para aquela população que tanto padece no seu dia a dia. E aí nós conseguimos, a partir dessa conversa com a nossa deputada federal Renata Abreu, começamos a construir o plano de governo. Portanto, já estamos construindo o plano de governo há mais de um ano. Ouvindo, sobretudo, a população, porque a nossa gestão, André, Fernanda, será uma gestão compartilhada. Porque vejo que o político ele tem que ter duas características. A primeira delas é ter vocação. E a segunda, gostar de gente. E graças a Deus, vocação com toda humildade nós temos. E gostar de gente nós gostamos também. Sobretudo porque eu sou cristão, professo a fé cristã, então naturalmente que o ser humano e o Senhor Jesus nos ensinou, né, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, a partir dessa conversa com a deputada, nós começamos a construir o plano de governo. E temos como previsão de concluirmos esse plano de governo até o dia 15 de março. E aí, lógico que nós vamos mobilizar todos os nossos pré-candidatos, as nossas pré-candidatas. Já estamos definindo, inclusive ontem definimos o nosso futuro, se Deus quiser, uma vez eleito, nosso secretário municipal de saúde, que não vou dizer o nome por hora, que eu acho que é muito prematuro ainda. Contudo, é uma pessoa que tem total condições, reúne total condições de administrar a saúde a contento, sobretudo os funcionários públicos que vêm padecendo hoje com relação às terceirizações que houve na UPA do Vila Cristina, bem como na UPA do Vila Sônia. Portanto, todos esses ajustes nós estamos colocando no plano de governo, e aí quando nós tomamos a decisão de convidar a primeira pessoa a compor efetivamente o nosso governo, nós falamos o seguinte, olha, temos aqui desenhado, contudo o senhor vai estar analisando tudo aquilo que nós colocamos no papel, e aí se tiver alguma opinião, uma sugestão que possa agregar também, será muito bem-vindo. E nós enviamos para ele ontem e estamos aguardando agora os ajustes aí para que nós possamos definir a questão da saúde. Paulo, né, são 3 mandatos, né, uma experiência aí já de 3 mandatos que você tem na Câmara.
E agora nessa transição para o pleito, para o executivo. Nesses 3 mandatos, quais seriam assim as prioridades que você enxerga hoje, dentro dessa campanha eleitoral que você vai iniciar, para Piracicaba? Pois bem, Fernanda, eu acho que o maior gargalo que existe hoje na cidade é com relação à saúde. E digo isso com muita propriedade, porque quase todos os dias eu visito as UPAs da nossa cidade, os CRABs, as UBSs, os PSFs, e é notório que as pessoas vêm enfrentando sérias dificuldades. Para que vocês tomem conhecimento, hoje nós temos uma demanda reprimida na ordem de 5.000 pessoas que estão aguardando efetivamente uma cirurgia da coluna. Um absurdo. Aí o senhor me pergunta, André, por que não se resolve essa questão? O Hospital Regional, ele opera hoje, um hospital fantástico, uma estrutura física maravilhosa, e aí vou tecer aqui até os meus elogios ao ex-prefeito Barges, que foi quem construiu efetivamente aquele hospital, com a ajuda da Câmara, é importante ressaltar isso, que nós aprovamos o espaço físico para que se fizesse aquele hospital, que hoje é gerido pela Unicamp, portanto, opera hoje com 40% da capacidade. Inadmissível, André. Fernando, inadmissível. Nós não podemos concordar com isso. À medida que você tem uma demanda reprimida com relação à saúde, sobretudo com relação às cirurgias da coluna, na ordem de 5.000 pessoas que estão aguardando uma cirurgia, você fala, poxa vida, como resolver isso? Nós temos um orçamento na saúde próximo de 600 milhões. Portanto, se você dialogar com o diretor e com a direção do Hospital Regional, bem como com a Santa Casa, com o Hospital Franciscana, você consegue avançar e inovar bons contratos, aí, novos contratos que consiga atender essa demanda num prazo de 6 meses. Nós fizemos um estudo com relação a isso. E não sei o que estou dizendo, nós ouvimos pessoas que são afetas à matéria, que conhece de patologia e, sobretudo, conhece de gestão, de administração, e nos disse, Paulo, se nós fazermos um planejamento, nós conseguimos zerar esse número de pessoas hoje que estão aguardando essa cirurgia num prazo de 6 meses. O que precisa, lógico, é buscarmos recursos junto ao Estado, junto à União, e para isso tem que ter projeto. Que o governo do Estado, bem como o governo federal, não vai mandar recursos para nós se nós não apresentarmos projetos. E aí vou dizer também, Fernanda, é importante ressaltar isso, querida, com relação à saúde. Existem hoje, André, isso aí me chama muita atenção, 6.000 crianças que estão aguardando uma consulta médica com o neuropediatra. E nós não temos na rede. Eu lamento muito isso. E aí, como tenho uma boa relação com o prefeito Marcos de Rio das Pedras, eu tenho feito lá contato com ele e, na medida do possível, ele tem nos atendido pontualmente algumas pessoas. Lá tem. Lá tem. Olha que disparidade. Uma cidade com 30.000 habitantes, com orçamento minúsculo, lá tem neuropediatra. E aqui, com orçamento na ordem de 3 bilhões, nós não temos neuropediatra na rede. Então são questões, e aí vou dizer mais com relação à saúde. Inadmissível, André, pacientes da nossa cidade ter que migrar para Botucatu, Araras, Leme para fazer hemodiálise, e a pessoa já sofre naturalmente com isso, fazer hemodiálise porque não se faz aqui na cidade, ou o que faz aqui não consegue atender 100% a demanda. Então é terrível tudo isso. E aí vou dizer com relação, você perguntou com relação a aquilo que nós planejamos, não foi isso, Fernanda? É isso mesmo? Tá. Qual seria o foco aí da campanha? A educação. A educação, eu acho que o nosso método hoje é muito importante. Avançou bastante. Contudo, nós tivemos numa reunião em 2016 e o prefeito atual, Luciano Almeida, esteve conosco, que naquela ocasião eu apoiei na candidatura de 2016, que ele perdeu a eleição para o Barjas, e naquela oportunidade eu o convidei para que nós fôssemos até a cidade de Tietê, para que nós conhecêssemos o modelo de gestão com relação à educação. E lá, o prefeito Manuel Davi, ex-prefeito Manuel Davi, jovem de 30 anos, ele implementou o sistema SESI na educação. Esteve em São Paulo, firmou um convênio com o SESI, de modo que todos os alunos da rede pública municipal de Tietê estão devidamente matriculados hoje no sistema SESI, com material didático, uniforme, todos os professores capacitados pelo sistema SESI. Aí é uma pergunta, mas você não concorda com o sistema tradicional?
nossos funcionários públicos, poxa vida, os nossos funcionários públicos são pessoas vocacionadas, radicadas aqui na cidade, compromissadas aqui na cidade, desenvolvem um trabalho maravilhoso. Contudo, nós podemos agregar o sistema SESI porque recebemos, Fernando, uma demanda significativa na Câmara todas as semanas de pai e mãe pedindo para que a gente faça uma intervenção junto ao SESI para que se consiga uma vaga para o seu filho ou para a sua filha, e não se consegue, infelizmente. Então, à medida que a gente consegue avançar com essa questão da educação e consegue implementar o sistema SESI aqui, você consegue avançar bastante. E é importante dizer também que nessa reunião o Luciano Almeida esteve conosco lá em Tietê, que se gastava lá, André, a ordem de 3 milhões e meio no sistema tradicional. De modo que, com o sistema SESI, houve uma redução significativa. Diminuiu-se para 2 milhões e 400. Então, eu acredito que a gente, à medida que nós consigamos avançar, lógico, uma vez eleito, avançar com essa questão, obviamente que você consegue reduzir o seu orçamento com relação à educação e você consegue daí investir em outras questões que estão hoje aí, como penso em vaga em creche, que se dividiu muito em outras gestões. O que aconteceu, Fernanda? Nós tínhamos uma criança que estava período integral na creche, aí outras gestões, que eu não vou citar o nome aqui por questão de ética, eu adotei uma filosofia de trabalho aqui que não vou atacar ninguém, eu acho que é muito ruim isso aí, eu acho que é importante que nós, quando entrevistado ou indagado por alguém, que nós mostremos aquilo que nós pretendemos fazer. Eu não vou partir dessa premissa de atacar A, B, porque eu acho que é muito ruim isso aí, em que pese que a democracia nos dá essa condição. Contudo, eu não vou partir dessa premissa que eu acho que é muito ruim, não é saudável para o processo democrático. E aí eu vou dizer o seguinte, quando se tinha lá atrás a criança com uma vaga a período integral, fracionou essa vaga para meio período, de modo que uma vaga transformou-se em 2. E aí veio com aquela retórica que estava resolvido a questão de vagas em creche na cidade. Não resolveu, André. Fernanda, não resolveu. Ainda nós temos muita deficiência e recebo todas as semanas mães e pais do nosso gabinete pedindo, Paulo, por favor, eu preciso que o meu filho e que a minha filha vá período integral na creche. Aí você encaminha ofício, requerimento, indicação à Secretaria Municipal de Educação. Por vezes, lógico, regimentalmente, eles têm lá o prazo de 15 dias, quando se trata de um requerimento, o prazo de 15 dias para responder. E quando você tem a resposta é que não se tem vaga. Pois bem, e aí eu adoto, no meu plano de governo, nós colocamos aqui a possibilidade de retomarmos a parceria público-privada, o Bolsa Creche. Que o Bolsa Creche lá atrás resolveu, ou atenuou pelo menos... Foi instituído na época do Machado, do Machado, exato. Reduziu significativamente o número de crianças que estavam em período parcial e aquelas crianças que estavam fora da creche também guardando uma vaga. Então é importante que nós voltemos isso, Fernanda, porque você consegue, de certa forma, atenuar esse número ou resolvê-los. Essa na educação infantil, né? Educação infantil, exato. 0 a 3. Isso. E aí, lógico, colocamos também como prioridade, acho que é muito importante ressaltar isso, que nós temos, Fernanda, vazios urbanos na cidade, sim. Áreas institucionais na cidade, a perder de vista. E aí, à medida que você consegue, ouvindo técnicos, pessoas que estão de fato comprometidas com o nosso projeto, você consegue ouvir, falar, poxa vida, existe a aposta nós criarmos um plano habitacional para a cidade. Já disse para vocês aqui que nós temos um déficit hoje habitacional de 10 mil famílias que estão aguardando uma moradia. Vai conseguir zerar isso? Antigo, né? Antigo. Mas talvez então, Fernanda, mas o último não é atual. É atual. São 10 mil famílias que estão aguardando hoje uma moradia. De modo que o último empreendimento que foi entregue, eu vou dizer assim, empreendimento sério, tá? Foi o Santa Fé 1, 2 e o Santa Fé 3 e o Santa Ana, que, salvo engano, atende 10, 15 famílias, não mais do que isso. De modo que o Vida Nova, não que seja ruim lá, pelo amor de Deus. O Vida Nova, o Vida Nova, o IPs, toda aquela região, eu acho que naquele formato,
penso eu que no meu plano de governo não vai ser naquele o formato do que o formato de prédio. De prédio. Tá. Uma que eu sou contra isso, eu acho que existem possibilidades de nós fazermos de fato casas, tá, querida? Então existe essa possibilidade, porque nós temos áreas institucionais na cidade, como eu já disse aqui, a perder de vista. E aí, lógico que à medida que você consegue avançar com o governo do estado e com o governo federal, você consegue trazer recurso para a cidade para se fazer. Aí que eu queria chegar, porque a habitação ela é cara para se construir 10 mil residências, por exemplo, imóveis. Os governos hoje, tanto estadual quanto federal, eles estão oferecendo essa contrapartida que seja suficiente para atender o número de famílias necessitadas que tem essa demanda? Talvez. O governador Tarcísio, ele anunciou recentemente um pacote de moradias e me parece que Piracicaba, eu posso estar equivocado quanto à minha fala aqui, que não será beneficiada. Me parece, tá? Posso estar equivocado. Então, assim, eu percebo que à medida que o deputado que tem o contato e a legitimidade de postular junto ao governo do estado, nós deveríamos partir dessa premissa que, à medida que se dialoga primeiramente, tem que conhecer a cidade. Isso é fato. Então, o deputado ele tem que conhecer a cidade, conhecer quais são as regiões que estão dependendo efetivamente de regularização fundiária, de se fazer uma urbanização, como foi feito lá atrás no Cantagalo, no Portelinha. E acho que é importante dizer aqui que avançou bastante em todos os aspectos, as pessoas passaram a ter um pouco mais de dignidade, em que pese que não é o formato ideal também, viu, Fernanda? Se vocês conhecem a Portelinha, o Cantagalo, não é o formato ideal, mas pelo menos solucionou em parte o problema daquelas pessoas. E aí a pergunta é muito importante. Paulo, existe hoje condições do governo do estado e o governo federal suprir essa deficiência que nós enfrentamos hoje? Talvez em parte. Mas nós temos condições também com o nosso orçamento, lógico, de avançarmos com essas questões e não depender só do governo do estado e do governo federal. Nós temos recurso próprio aqui que podemos investir na construção de moradias e, se não conseguir, agora o Pacheco anunciou recentemente no Senado que, se aprovado, talvez nós tenhamos um único mandato de 5 anos sem reeleição. Eu acho que é muito bom, porque à medida que você é eleito prefeito nesse ano, você naturalmente vai tomar posse a 1º de janeiro de 25, tá certo? Sim. Você toma posse a 1º de janeiro de 25. Pois bem, o orçamento de 24 é que você vai trabalhar em 25. E, naturalmente, esse recurso já vai estar empenhado em alguma obra. Sim. Então, o primeiro ano, naturalmente, você vai ter muita deficiência, muita dificuldade para governar a cidade. Lógico que o que não pode é termos uma cidade abandonada, sobretudo no aspecto visual. Você vê hoje uma cidade tomada por buracos, matos, e aí, lógico, a zeladoria é importante que se faça. É muito importante que se faça. O que não pode faltar é médico lá na UPA, médico na UBS, no PSF, no Posto de Saúde da Família. Então, isso não pode faltar. Isso é o básico do primeiro ano de governo. Agora, no segundo ano, nós temos o orçamento próprio, que será votado pela Câmara, e aí você tem todo um planejamento com relação ao seu plano de governo e você consegue avançar com esses projetos. Então, eu acho que essa união de esforços, município, Estado e União, você consegue avançar bastante e talvez, se não resolver 100%, André, você consegue pelo menos aí 50%, 60% você consegue reduzir o número de famílias que estão aguardando uma casa própria, querido. Eu queria voltar um pouquinho na questão da saúde. Você citou questão de procedimentos que não são realizados, hospital regional que não funciona com 100% da sua capacidade. Enfim, realmente Piracicaba tem uma dificuldade muito grande em atender a demanda de procedimentos médicos, de cardiologia, de pediatria, enfim, de vários outros procedimentos. Piracicaba também tem algumas dificuldades na contratação de médicos, e isso já vem de um bom tempo por conta daquele engessamento de salários dos médicos que houve por conta do engessamento do salário do prefeito. Isso vem de 2 ou 3 gestões, desde 2012. Como é que faz para resolver esse problema eu gostaria de saber a sua opinião sobre terceirização, porque as 2 UPAs de Piracicaba, Vila Cristina e Vila Sônia, foram terceirizadas. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, essa terceirização, e como resolver o problema de contratação de médicos
realização de exames sem terceirização. Tem um caminho para isso, com o próprio município contratando? Pois bem, eu até aqui aproveito o ensejo, a oportunidade, André, Fernanda, e eu gostaria até de socializar com vocês que estão nos acompanhando, que o nosso presidente Vagnão não está bem de saúde e está internado. Vocês estão sabendo disso, está internado. De modo que eu tenho conversado bastante com o Vagnão, faço parte da mesa diretora com ele, e aí o senhor me pergunta acerca da terceirização. A terceirização, quando começou-se a discutir lá atrás a possibilidade dessa OS, essa organização social, vir a gerir a UPA do Vila Cristina e também a UPA do Vila Sônia, por vezes eu me manifestei na tribuna da Câmara contrariamente. E ratifico aqui a minha fala que sou contra. Porque nós tínhamos ali, Fernando, Fernanda, André, nós tínhamos médicos na UPA do Vila Cristina e do Vila Sônia, que são médicos que são concursados, radicados aqui na cidade, compromissados com a população. Recentemente, coisa de 2 semanas atrás, nós tivemos uma denúncia muito grave de que não tinha médico pediatra para atender crianças. E aí, o que aconteceu? O clínico geral foi atender. Será que pode isso? Não pode, pelo amor de Deus, existe um contrato. Eles têm que cumprir à risca o contrato. Então, penso eu, como advogado que sou, e já consultei alguns colegas também, que já exista a possibilidade de se rescindir esse contrato com essa empresa. Por quê? Historicamente, Fernanda, infelizmente, se nós pegarmos aqui a título de exemplo alguns estados, sobretudo o estado do Rio de Janeiro, essas OS elas causam um dano demasiado à cidade. Porque respondem a inúmeros processos. Isso aí não sei o que eu estou dizendo, é só puxar no Google ou puxar aí no Jus Brasil lá que você vai conseguir levantar todos os processos os quais essas empresas respondem. E me parece também que quando foi objeto de discussão por nós essa questão da terceirização, e é importante dizer que não passou pelo crivo da Câmara, tá, querido? Foi direto. Isso, exato. É um ato discricionário do prefeito, portanto, ele teve o aval do Conselho Municipal de Saúde e respeito. Contudo, eu me manifestei por vezes contrariamente a isso. Porque nós tínhamos um quadro médico como o Dr. Eduardo Miniti, um excelente cardiologista, um exímio cardiologista, o Dr. Ricardo Aprilante, o Luiz Gonzaga, dentre outros bons médicos que atuavam na UPA e atuavam com muita responsabilidade, com muito zelo. E então, assim, percebe-se hoje, e eu tenho visitado muito as UPAs, sobretudo essas 2 UPAs terceirizadas, que a qualidade no atendimento perdeu-se muito. Perdeu-se muito a qualidade no atendimento. Você pega pessoas aí que são formadas há 2, 3 meses e colocam lá. Aí não se contrata médico, contrata CRM. Não se contrata médico, se contrata CRM. Eu preciso saber daí qual a qualificação desse médico. Será que ele está preparado para atender a população? E vou dizer até, fazendo aqui um paralelo, a criança que deu uma entrada lá atrás, com a picada de escorpião, por dizer isso aí, que aí não se sabia se tinha lá o soro anti-escorpiônico, e no período de transição, funcionário público e empresa privada, foi passado todas as informações. E eu acredito muito nos nossos funcionários públicos. Eles passaram todas as informações. Portanto, nós temos, Fernanda, 2 pontos de referência na cidade. UPA Vila Cristina e Santa Casa, que atendem pessoas que são picadas por escorpião, e aí, lógico, que as 2 referências que nós temos têm que ser atendidas. E à medida que a mãe levou a criança à UPA, a médica, se eu não estiver equivocado, ela está sendo ouvida, inclusive, na Câmara por ocasião da Comissão Parlamentar de Inquérito, ela disse que tinha 2 meses de formação. Nada contra, pelo amor de Deus. Nada contra. Mas eu acho que se nós fazermos aqui uma analogia, nós vamos chegar à conclusão de que os médicos que estavam lá, concursados, eles tinham muito mais experiência e sobretudo, acúmulo de experiência para atender a contento da nossa população. E essa criança veio a óbito, infelizmente, está sendo investigada por nós na Câmara, e no Ministério Público também. Então, acredito que logo concluindo essa investigação, isso aí será encaminhado ao Ministério Público, naturalmente vai ser ofertada uma denúncia, vai gerar um processo, e aquelas pessoas que causaram todo esse mal para essa família devem ser responsabilizados criminalmente, civilmente e criminalmente. E aí o senhor me fala a respeito da terceirização
E com relação a contratação de médicos, de suprir as demandas sem... Pois bem, o ex-prefeito Barjas, ele engessou por um tempo o salário do prefeito na ordem de R$ 15.500. Aí, uma entrevista como essa, ela até causa um certo impacto àquele que vai estar ouvindo. Ele vai dizer o seguinte: tá, mas o salário do prefeito de R$ 15.500 não é um bom salário? Entendo que sim. Entendo que sim. Contudo, os nossos médicos, e aí vou dizer, à luz da legislação federal, diz que o funcionário público federal ele não pode receber acima do teto do presidente da República. Ao passo que o servidor público na esfera estadual ele não pode receber acima do teto do governo do estado. De modo que também no município o servidor público não pode receber acima do teto do prefeito. E aí a Câmara propôs um projeto para que nós votássemos, não só a Câmara como o Executivo também, fizemos em conjunto, e nós votamos o aumento do prefeito para o próximo pleito, naturalmente, que a lei preconiza que seja feito dessa forma, próximo pleito, e aí também, por quê? Para que nós chegássemos num acordo ali, e avançou, acho que salvo engano, para quase R$ 26 mil o salário do prefeito, próximo pleito, e aí você consegue atrair melhor o médico. Novos médicos para a cidade, porque nós perdemos bons médicos que migraram para outras regiões, a exemplo Paulínia, que está pagando quase R$ 30 mil para o médico. Santa Bárbara tem muito Santa Bárbara também, ganha bem e trabalha menos também, porque a demanda é menor. E aí o senhor pergunta para mim, André e Fernanda, você votou favoravelmente a esse aumento? Não. Eu votei contra. Tanto o aumento dos vereadores quanto o aumento do prefeito. Porque eu acho, e aí vou dizer aqui de uma pessoa que nos deixa saudade, que nos deixou recentemente, mas que vinha fazendo um modelo de gestão em São Paulo exemplar, o ex-prefeito Bruno Covas. Quando se discutiu e começou a se reverberar esse assunto da questão de salário de médico, aquela coisa toda, ele propôs um acordo e chegou-se num consenso. E à época, eu falei, poxa vida, vamos convidar o atual secretário municipal de saúde, o Filemon, para que vá conosco até São Paulo, para que nós conheçamos lá, de fato, como funciona esse modelo e que nós consigamos resolver esse problema que os médicos vêm enfrentando na cidade. E aí, infelizmente, não tive sucesso. Ele falou que não era o melhor caminho. O melhor caminho seria entrar com um projeto na Câmara para aumentar o subsídio do prefeito, e aí seria o embasamento para que nós conseguíssemos atrair bons médicos para a cidade, e não avançou, infelizmente, por conta disso que eu manifestei contra o aumento do prefeito, bem como o salário dos vereadores também. Mudando um pouquinho de assunto, né? Vamos à questão do SEMAI. Né? A falta d'água tem sido um gargalo aí, motivo de reclamação nas nossas redes, e a população tem reclamado em muitos bairros que falta água todos os dias. Né? Como mudar essa situação? Como investir na questão do saneamento, da água, e também Piracicaba há muitos anos ela registra perdas de água, assim, quase 50% do que é tratado é perdido na rede. Como é que o senhor avalia, qual é o projeto que o senhor tem em relação a isso, né, para que o SEMAI volte a oferecer água de qualidade para a população, uma população que tem crescido em Piracicaba, né, e também como acabar com as perdas da água na cidade? Pois bem, eu acho que isso é planejamento, estratégia e, sobretudo, responsabilidade. À medida que você pega a 77 a 82, o saudoso João Herman Neto foi prefeito aqui na nossa cidade. Era sua época, Fernanda, ou não? Não. Na sua época, chamando de velha aqui, desculpa, viu, Fernanda? Não, mas infelizmente não. André, se lembra? Não morava em Piracicaba. Ele foi prefeito de 77 a 82, e aí sempre nutri um profundo respeito, carinho e admiração pelo João, um homem que viveu à frente do seu tempo, em todos os aspectos, um homem extremamente inteligente e capacitado para governar a cidade. Ele disse o seguinte, em 77, Fernanda, veja bem, ele disse o seguinte: gente, olha, se nós não captarmos água do rio Corumbataí, daqui 10 anos nós teremos uma deficiência aqui hídrica na cidade. E muita gente falou assim, João, mas o senhor é louco. Nós temos o rio de Piracicaba, que é suficiente para atender a demanda que nós temos aqui na cidade. Ele falou, não é.
Se nós não captarmos água do rio Corumbataí, daqui 10 anos nós teremos uma crise hídrica muito grave aqui na cidade. E vem se instalando isso já há muito tempo, Fernanda. De modo que, se ele não tivesse pensado isso há 45, 47 anos atrás, talvez hoje o problema fosse muito maior. Por que digo isso? Digo isso porque hoje, não sei se vocês sabem, nós captamos 90% de água do Corumbataí e 10% somente do Rio Piracicaba. E você sabe por quê, Fernanda, ou não? Porque o Rio Corumbataí, André, ele é menos poluído. Sim. Ele é menos poluído. Então, aí você fala, tá, como resolver essa dificuldade que as pessoas enfrentam hoje? E aí tem aquela pecha de que somente bairros carentes, bairros pobres da nossa cidade, que se tinha essa questão da falta d'água. Hoje nós somos demandados em regiões aí da alta sociedade. Na Piracicaba já fomos demandados, tive reunião lá com o pessoal, inclusive culminou numa reunião também no SEMAI, com o presidente, que nos atendeu super bem, enfim, conseguiu resolver de uma forma paliativa a questão lá da falta d'água na região da Nova Piracicaba. Jardim Elite também é constante a falta d'água. Então não é só, hoje não assola só a região. Hoje atinge toda a cidade. Toda a cidade, exato. E aí como fazer isso aí? Nós tínhamos um problema crônico na cidade, olha só, nós tínhamos um problema crônico na cidade, sobretudo na região do Cobaia-Líbano, Novo Horizonte e adjacências. Cobaia-Líbano, Novo Horizonte, Santa Fé 1, 2, 3, Santo Antônio, Vitória... Né, isso, exato. E lá atrás, nós começamos a discutir com a gestão passada a possibilidade de se fazer um reservatório no Cobaia-Líbano. E aí tá. Foi ouvido, avançou essa questão. À época era o Vladimir Schiavuso, que era presidente do SEMAI, ele nos ouviu e entendeu que de fato aquela região precisava se construir de fato uma caixa de abastecimento para atender aquela região, sobretudo a região lá do Pau Queimado, que aos finais de semana o pessoal tem muita chácara, visita ali, então consome uma água um pouco maior, consome um pouco maior, então lógico que vai faltar água realmente. Conseguiu se resolver, André. Eu moro no Novo Horizonte. E na minha casa não falta água hoje, graças a Deus. Esse reservatório, esses... essas torres. Isso, exato. Com 40 milhões de litros. 40 milhões de litros. De modo que você perguntou, como resolver isso? Região de Santa Terezinha. Fomos demandados no final do ano, em janeiro. E aí você vai lá discutir com a população, você vai ouvir a população e fala, puxa vida, Paulo, falta água para nós. O que falta, Fernanda? E nós tínhamos no passado, é importante dizer isso aí, o SEMAI como o primo rico da prefeitura. O SEMAI emprestava dinheiro para a prefeitura, que é uma autarquia, tá certo? É uma autarquia. E aí você percebe-se que houve um sucateamento no SEMAI. Aí você me pergunta, tá, o que falta? O que falta é ter um olhar voltado para o funcionário público que trabalha ali há 40, 50 anos, que conhece de fato como iniciou todo esse processo lá atrás, com o ex-prefeito Adilson Maluf, com o ex-prefeito saudoso João Herman Neto. E aí, lógico que essas pessoas têm total propriedade para fazer bons projetos e você tem que acreditar neles. Porque você trazer pessoas de fora que não conhecem a nossa realidade para gerir o SEMAI, eu acho que é um desastre. Penso eu, tá, querido? Posso estar muito equivocado. Sim. Então, o que falta, Fernanda, é isso aí. É você investir naquele funcionário público que está lá há 40, 50 anos. Eu vou citar um nome aqui. Não sei se devo, mas vou citar um nome. Sérgio Abreu. Esse homem tem 54 anos de SEMAI. Ele falou, Paulo, se eu sentar com você para conversar 1h30, 2 horas, eu vou te dar todas as dicas de como resolver de uma forma efetiva e prática essa deficiência que existe hoje com relação à falta d'água. Eu falei, pois não, poxa vida. O sábio Salomão falou que na multidão de conselho há sabedoria, não é isso? Eu falei, então, eu quero ouvi-lo. Nessa ideia seria destituir a parceria que existe com uma empresa e investir novamente no SEMAI, nos funcionários. Fernanda, eu ouvi um candidato, um pré-candidato, desculpa dizer, que ele é simpático à terceirização do SEMAI. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Como que eu vou ser simpático à terceirização do SEMAI quando nós temos funcionários públicos dedicados, vocacionados, sobretudo radicados aqui na cidade? E aí você fala o seguinte, poxa vida,
Espera um pouquinho aí, mas ele está dizendo que ele é simpático à terceirização, à privatização, ele é simpático a isso? Eu ouvi dizer numa entrevista recente, eu começo a pensar, tá, mas e esse modelo dessa parceria público-privada, SEMAI-Mirante? Resolveu o problema da cidade? Não resolveu, Fernanda. Digo com muita propriedade porque eu caminho na cidade e conheço com muita propriedade os 4 cantos da cidade. Os 4 cantos da cidade. Nós temos hoje, aí quando se fala, mas nós temos 90 e poucos % de esgoto tratado. Não temos. Isso é conversa, isso não retrata a realidade. É só você andar na cidade que você vai perceber que isso não retrata a realidade. Esgoto a céu aberto, com crianças andando ali, não é isso? Infelizmente. E aí você pergunta para mim, tá, Paulo, você conhece alguma outra região do porte de Piracicaba que tenha um modelo diferente de nós? Sim, conheço. Visitamos, conhecemos e defendemos e advogamos essa causa, porque eu acho um absurdo, eu lamento, quando você gasta, Fernanda, R$100 de consumo de água, você tem que pagar mais 100 de esgoto. Como se consegue mensurar o esgoto? Eu sou contra isso, Eu não tive, André, a oportunidade de votar isso aí na Câmara. Quando eu cheguei na Câmara, foi a gestão 2008-12 quem votou a parceria público-privada. Mas se ali estivesse, se ali estivesse, teria votado contra essa parceria. Porque ela é maléfica para a cidade. Ela é maléfica para a cidade. E nós não podemos concordar com isso. Então, portanto, as pessoas hoje que consomem, se você gasta lá R$200 de água, se pagar 200 de esgoto, eu acho um absurdo. Eu lamento isso. E vou dizer um dado muito importante aqui que pouca gente sabe. À medida que a pessoa deixa de pagar a sua conta de água, no contrato foi tão bem firmado e tão bem ajustado esse contrato que o SEMAI ele não recebe do contribuinte, mas ele tem que pagar a Mirante. Olha que coisa. Ou seja, ele deixa de arrecadar, mas ele tem que pagar a Mirante. E isso fez com que houvesse o sucateamento do SEMAI. Portanto, eu defendo aqui com muita veemência e com muita responsabilidade, com muito zelo, que nós temos que investir nos nossos servidores públicos municipais que conhecem a realidade e nós estamos sentando para conversar. Estamos conversando com eles de uma forma assim, lógico, esporádica, porque nem todo mundo tem tempo para sentar, conversar, para falar de um plano de governo. E aí você consegue absorver muita coisa boa que você consegue implementar na cidade. Então, eu volto a dizer para vocês aqui que... A questão da perda d'água tratada também é muito preocupante. Mas é planejamento, Fernanda. É planejamento, querida. Se não houver planejamento, estratégia, se você não tiver um plano de governo estratégico para a cidade, você não consegue avançar. Para você ter noção, só mudando um pouco de assunto, não sei se respondi a sua pergunta aqui, mas se ficou vago, eu volto a falar sobre esse tema. A questão da saúde. Quando o Barjas perdeu a eleição por Luciano, eu não sei se vocês acompanharam a época, mas não houve transição, sobretudo com relação à saúde. O Filemon tomou posse, ou melhor, começou-se o processo de transição dia 29 de dezembro. Portanto, 2 dias ele teve para conversar com o gestor anterior, com o Dr. Pedro Melo. Então, espera um pouquinho aí. O que ele conseguiu entender ali? E aí, infelizmente, nós estamos vivendo hoje uma situação muito caótica na cidade, infelizmente, em todos os aspectos. Tá? E aí vou dizer também que a culpa não é só do atual prefeito, existem outras gestões também que contribuíram para que chegássemos a esse ponto. Então, eu acho que são questões que devem ser abordadas, discutidas de uma forma muito consciente e, sobretudo, com muita responsabilidade. Eu acho que isso é importante que nós tenhamos em mente isso e tenhamos essa consciência também. Então, Fernanda, eu não sei se respondi a sua pergunta com relação à crise hídrica, mas penso eu, tá, querida, que nós devemos ouvir de uma forma muito clara e muito objetiva os nossos servidores públicos municipais dotados no SEMAI e esquecermos dessa questão de terceirização. Então me manifesto aqui que sou contra qualquer tipo de terceirização, privatização, que não é o melhor modelo. Não é o melhor modelo. Se nós pegarmos exemplo aqui, faço aqui um comparativo com as 2 OS aí que estão operando. O índice de reclamações de paciente é muito alto, de modo que nós não podemos pensar nisso. E nós temos, volto a dizer para vocês aqui, me desculpem pela redundância, mas temos aqui profissionais capacitados, vocacionados, radicados na cidade, que de fato têm compromisso, têm zelo e conseguem de fato aí atender a contento a nossa população, Fernanda.
Bom, eu agradeço, Paulo, a sua entrevista aqui conosco. Você como pré-candidato, a gente tem um tempo de 40 minutos para cada candidato. Obviamente que no decorrer aí do ano, até as eleições, haverá outras entrevistas, outras participações. Então, agradeço muito a sua presença aqui conosco. Obrigado, André, pela oportunidade, Fernanda também pela oportunidade, muito obrigado. Espero que tenha respondido as suas questões aqui, as suas perguntas. Acho que é importante que nós tenhamos, sobretudo, conhecimento na condição de pré-candidato para você fazer, de fato, quando você é chamado para uma entrevista ou para um debate, que você tenha, de fato, conhecimento de causa. Porque eu percebo que, sem nenhuma crítica a nenhum colega, que se o senhor perguntar hoje para alguns pré-candidatos aí quantos bairros nós temos na cidade, ele não vai saber responder. Infelizmente. Eu digo para o senhor, nós temos 239 bairros. 239. Sem contar os bairros que são informais aí, que estão sendo objeto de discussão só 2 segundinhos aqui, viu, gente? Claro. Pela questão da regularização fundiária, que existe um marco legal que em 2017 o ex-presidente Temer prorrogou uma lei, ele promulgou, melhor dizendo, uma lei, dizendo que loteamentos irregulares antes de 2017 é passível de regularização fundiária. Portanto, é só levar a documentação na INDAP, tudo certinho, como manda a legislação, e aí, lógico, você consegue regularizar. Loteamento pós-2017 você não consegue. Então nós temos aí cerca de 80 a 100, nessa situação. A 100 loteamentos, mais esses 80 a 100 loteamentos irregulares, que nós devemos ter um carinho especial com essas pessoas e darmos sim condições de que eles consigam de fato fazerem a regularização e, lógico, resolver a sua situação com relação à pavimentação, ligação de água, esgoto, que acho que isso é importante, é uma lei federal. E aprovamos também recentemente uma lei na Câmara que corrobora essa lei federal. Então acho que é importante que nós avancemos com essas questões, que acho que a população vem padecendo muito, a gente tem ouvido muito a população, disse aqui que a nossa gestão será uma gestão compartilhada, ouvindo sobretudo a população, que nascem boas ideias, bons projetos, que naturalmente vão redundar numa melhor qualidade de vida da população. Então, obrigado a vocês, ao Batuíra pela oportunidade, que Deus possa abençoá-los aí, e vou estar sempre à disposição de vocês. E vez mais, viu, André? Reitero aqui meus cumprimentos, meus agradecimentos a você, querido, pelo carinho que tem tido por nós, e me coloco sempre aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigada.